Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui novamente ao canal Bíblia em Foco. Sou Osmar Eduardo. Que esse estudo que a gente vai fazer hoje venha te acrescentar graça e conhecimento para a sua vida, amém? Então vamos lá. Bom, no vídeo passado a gente tratou sobre a questão dos evangelhos sinóticos e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus e esse vai ser o estudo que a gente vai estar fazendo nesse vídeo, amém? Pois bem, então, o que são parábolas? Para a gente poder entender o significado aqui de parábola, o conceito no original do hebraico que significa machal. O que é isso? Dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um discurso ou um símile. Se você parar para ver, desde Mateus, Marcos até o texto de Lucas, eu costumo dizer que Jesus ele é doutor, né, em responder, mas também em questionar. Então você vai ver que nesses três evangelhos aqui da Bíblia, Jesus, no momento em que ele é questionado, a sua resposta, quando ele vai ser questionado e ao responder, você vai ver que Jesus ele vai dar uma resposta fazendo uma comparação. Isso são parábolas. Parábolas são comparações que a gente vai estar estudando aqui. Os textos em que essas parábolas elas são encontradas são os textos de Mateus, Marcos e Lucas. Porém, a gente deve analisar algo muito interessante. É que nos textos de João, nenhuma parábola em que há nos textos de João são realmente consideradas parábolas, ou seja, são somente símiles. Símile não é especificamente uma parábola. Por quê? Para ser considerada uma parábola, a gente vai ver aqui as características a qual se enquadram para que realmente um texto ele seja considerado uma parábola. E eu vou passar para você algumas características que contém uma parábola, ou seja, as parábolas que realmente são parábolas, elas ilustram verdades por meio de símbolos. Também, elas narram alguns fatos que são verdadeiros. E elas também contêm uma narrativa cotidiana. Então, aqui eu mostrei para você algumas características que fazem parte de uma parábola. Porque se você for para analisar os textos, principalmente os textos de João, tem muita gente que costuma confundir os textos de João como uma parábola. Se você tentar encaixar essas características que eu passei para você, você vai ver que nenhuma delas se encaixam nesses textos de João. Ou seja, todos os textos de João, na parte em que contém parábolas, você vai ver que são símiles. Ou seja, um símile não é realmente uma parábola, pode ser comparado, mas não contém essas características que realmente formam uma parábola. Bom, então aqui eu passei para você algumas características que compõem uma parábola. Agora a gente vai ver em torno de quantas parábolas há na Bíblia. Eu estou aqui com essa Bíblia aqui, chamada a Bíblia de Estudo de Genebra. E nela, o interessante que eu acho é que vai conter, em média, de 46 parábolas em toda a Bíblia, contando com os textos de João. Lembrando que os textos de João são somente símiles. E se a gente for parar para ver, eu vou mostrar aqui para você, a câmera aqui ela vai aproximar, você vai ver que há um relatório aqui de 46 parábolas. Porém, dessas 46 parábolas, somente 40 é que são realmente consideradas parábolas, devido ao fato de que somente essas 40 parábolas é que contêm as características as quais eu citei aqui neste vídeo. Bom, então aqui a gente vai ver um pouquinho das parábolas, aquelas que são as mais conhecidas, né? Das 40 que a gente pode considerar realmente como parábola, eu separei aqui pelo menos 3 para a gente fazer uma análise. Em Lucas capítulo 15, versículo de número 11 ao 32,
você vai ver a parábola do filho pródigo. Em Lucas 10, 29 ao 37, vai estar a parábola do bom samaritano. Só que agora em Mateus 25, 1 ao 13, você vai ver a parábola das 10 virgens. Eu costumo dizer que pode ser considerado ela até uma parábola escatológica, ou seja, o que é escatologia? O estudo das últimas coisas. E a gente vai entender o porquê disso. O versículo 1 do capítulo 25 de Mateus vai dizer assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ou seja, a parábola trata de 10 virgens, que são 5 loucas e também 5 prudentes. Agora olha o que o verso 3 diz. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Agora o 5 diz: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O versículo 6: Mas à meia-noite ouviu o seu clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Agora o 7 diz: Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Agora o 9. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Agora o 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Ou seja, Jesus aqui ele traz um sermão profético. Ele traz aqui uma parábola por meio de símbolo. Ou seja, nesse texto você vê 10 prudentes e 10 loucas. E essas prudentes que continham azeite em suas vasilhas para as suas lamparinas, o noivo ele chega e essas prudentes elas são levadas. Só que no momento que essas virgens que são loucas elas saem para comprar o azeite, você vai ver que o texto vai dizer que o noivo nesse momento ele volta. Então é a ilustração da igreja como noiva preparada para o arrebatamento. Então aqui essa parábola é considerada uma parábola porque traz uma ilustração através de símbolos. Então essa parábola ela nos traz a seguinte mensagem: que nós devemos estar preparados para aquele grande dia. Bom, então aqui fazendo essa certa análise aqui de Mateus 25, que vai falar da parábola aqui das 10 virgens, agora a gente vai ver um pouco dos textos que são símiles, ou seja, são comparados com uma parábola, porém não são realmente parábolas, que é o texto de João, capítulo 10, versículo 1 ao 16, que são símiles, e também a parábola do rico e do Lázaro, que é concentrada lá em Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31. Eu falei que nenhum texto de João ele é considerado uma parábola, mas esse texto aqui de Lucas 16 também não é considerado uma parábola. Por quê? Das características as quais eu citei aqui nesse vídeo, esse texto ele não se encaixa com essas características, por isso não é considerado uma parábola. E como também para eu concluir essa parte, eu falei aqui que nenhum texto de João é considerado aqui uma parábola, inclui-se o texto de João capítulo 10, versículo 1 a 16, que é a parábola do bom pastor, e também João capítulo 16, versículo 1 ao 6, que vai contar da parábola da videira
e os seus ramos. Então aqui são textos que são escritos por João e nenhum texto de João é considerado parábola. Porém, aqui está em Lucas, por mais que esteja em Lucas, e os textos de Mateus, Marcos e Lucas são os textos em que contém parábolas, haja vista que em Lucas 16, do 19 ao 31, que é a parábola do jovem rico, não vai ser considerado uma parábola, mas sim um símile. Por quê? Esse texto pode ser comparado com uma parábola, mas não contém as verdadeiras características que compõem um texto para ser uma parábola. Bom, então de tanto a gente estudar aqui sobre os textos que são parábolas e também os textos que são símiles, a gente vai ver um pouquinho da forma em que acontecia a aplicação dessas parábolas. A gente vai ver que Jesus, ele ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus e a todos aqueles que iam contra ele, Jesus ele adotou o método de ensino por parábolas, que esse é o assunto desse vídeo, com a finalidade de convencer aqueles e condenar estes. A exemplo disso, a gente vai ver em Mateus 13, a partir do versículo de número 10. Olha só o que o texto diz. A gente vai ver que essa parábola aqui ele vai tratar da parábola do semeador. Então, olha só, o que o versículo 10 diz. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que têm, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então aqui você vai ver que Jesus ele fazia uso dessas parábolas devido à diversidade de caráter e de nível espiritual e de percepção moral que essas pessoas elas tinham. Agora, analisando Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 10, você vai ver que vai acontecer praticamente a mesma coisa. Aqui vai tratar da parábola do semeador. Olha só o que Marcos 4,10 vai dizer. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ou seja, os discípulos estão interrogando a Cristo. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Agora olha o 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então você vai ver aqui que Jesus ele faz o ensinamento de duas formas distintas. Você vai ver que Jesus, ao ensinar, Jesus ele faz a seguinte coisa, ele faz a ilustração, ele ilustra a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-las, e ele faz esse método por parábolas, também para obscurecer aqueles que o odiavam. Então você vai ver aqui a forma fascinante a qual Jesus ele ensinava. Ou seja, eu costumo dizer que também, Jesus ele era uma pessoa muito questionada, até mesmo pelos seus discípulos. Tanto que ele falava por parábolas. Por quê? Porque Jesus, como ele era uma pessoa que muito questionada, e também os seus discípulos, a maior parte, andam com ele. Quando os discípulos eles andam com Cristo, também algumas pessoas que estão no meio do povo também estão acompanhando. Por quê? Porque Jesus ele era uma pessoa que fazia muitos milagres. Então, por fazer também muitos milagres, muitas pessoas vinham ao seu encontro para ver
o que ele conseguia fazer. E também por isso é a razão de Jesus ele falar por parábolas. Bom, pessoal, tomara que vocês tenham gostado aqui desse vídeo que a gente tratou um assunto relacionado às parábolas de Jesus, o método pelo qual Jesus ele ensinava, aonde estão concentradas essas parábolas, quais parábolas são realmente parábolas, digo as que são realmente parábolas e quais as parábolas que são símile, a quantidade de parábolas que há também na Bíblia que a gente estudou aqui. Eu espero que esse vídeo venha ter proporcionado graça e conhecimento para a sua vida, tá bom? Que Deus venha te abençoar e aguarde o próximo vídeo que vai ser bênção de Deus, amém? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.